Durante toda a descida, a comunicação com a Terra falha ou sofre atraso. Quando o sinal chega, a nave já está no chão, intacta ou em pedaços. Tudo depende de um código pré-programado que precisa prever quase todos os cenários possíveis. E mesmo depois de tocar o solo, Marte ainda não terminou com você. A superfície parece ter ar, mas funciona quase como um vácuo disfarçado. A pressão atmosférica média em Marte é de cerca de 6 a 7 milibares, menos de 1% da pressão ao nível do mar na Terra, abaixo do limite em que a água líquida consegue existir de forma estável. Isso significa que qualquer parte do seu corpo, exposta diretamente ao ambiente marciano, começa a sofrer efeitos parecidos com os de estar no espaço. O oxigênio sai do sangue, o ar é arrancado dos pulmões e você perde a consciência em segundos. No filme, um rasgo no traje vira fita adesiva. Na vida real, esse rasgo é o tipo de erro que você só comete uma vez. Quando a pressão cai demais, líquidos no corpo começam a formar bolhas, em um processo chamado ebulismo. A saliva ferve, a umidade dos olhos evapora. O ar nos pulmões se expande violentamente. Se você tentar segurar o ar, os tecidos rasgam. Não é explosão cinematográfica, é desligamento rápido. O corpo não explode. Ele desliga. Experimentos e incidentes reais sugerem que o corpo humano pode sobreviver por algo como meio minuto em ambiente de vácuo antes de danos permanentes. E isso com resgate imediato. Em Marte, ninguém estaria ali com um traje reserva e uma câmara pressurizada pronta em segundos. Um simples furo no traje, se não for fechado quase instantaneamente com equipamento adequado, significa colapso respiratório, perda de consciência e morte por falta de oxigênio em poucos minutos. Não há tempo para discurso final. Mesmo pequenas falhas de vedação em luvas, juntas ou capacete